Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Tecnologia Farmacêutica 1. Eu sou o professor Carlos e nessa aula prática nós vamos falar sobre a estabilidade farmacêutica. Então nós vamos trabalhar com a formulação de um gel. O gel ele é formado, nós podemos ter diferentes tipos de géis que podem ser formados com diferentes tipos de aplicações. Nessa aplicação específica nós vamos formular um gel e vamos verificar a estabilidade farmacêutica em relação ao pH dessa formulação. Então nós vamos estudar, verificar a formulação. Após a formulação nós vamos fazer a verificação do pH para completar o processo de formação desse gel. Então nós temos que a estabilidade dessa formulação, dos constituintes que estão presentes nessa formulação, elas são dependentes das características do pH do meio que vão estar favorecendo a viscosidade da solução. Então nós temos que o gel ele apresenta uma viscosidade alta, ele é um material viscoso, e essa viscosidade ele fornece uma estabilidade para aquela solução ou para a emulsão que é formada a partir dessa formulação. Então, quando a gente faz essa verificação com a alteração do pH, nós temos essa mudança que é característica do material que é utilizado. Esse material, o carbômero, que é um composto orgânico que vai ser utilizado, ele possui uma faixa de pH que ele possui uma estabilidade e nós precisamos acertar essa faixa de pH para que aquela formulação ela apresente a estabilidade adequada. Para que a gente possa trabalhar em cima desses conceitos, nós temos os nossos objetivos que serão trabalhados. Então vamos conhecer os objetivos que serão propostos nessa aula. Então nós temos o objetivo inicial, nós vamos estudar a estabilidade de medicamentos. Então a estabilidade de medicamentos ela pode ser estudada de diferentes formas. Nós podemos fazer estudos de estabilidade que estão relacionados a estudos acelerados, estudos de longa data, e nós temos os estudos que verificam o tempo corrente da estabilidade dos medicamentos. Nesse estudo que envolve estabilidade, nós vamos verificar a influência do pH na estabilidade de um gel à base de carbômero. Então esse carbômero ele vai ser uma substância que vai ser adicionada e vai promover a formação dessa solução, e a partir dessa solução nós temos a sua estabilidade que está diretamente relacionada com as características do material. Então nós precisamos conhecer o que é o gel. Então o gel, se a gente for pegar na farmacopeia, é uma forma semissólida, onde eu tenho que os princípios ativos eles podem estar dispersos ou dissolvidos nessa forma, e vai ser composta por alguns materiais que apresentam como função serem gelificantes e tem um objetivo específico que está relacionado com a estabilização. Eles vão conferir uma estabilização específica a essa formulação. E dentro desse caso nós vamos utilizar o carbômero que vai fornecer essa característica para essa formulação. Então o carbômero ele vai servir como o material que vai estar promovendo essa fixação, essa firmeza dessa dispersão ou dessa solução que será formada. Nesse caso, esse gel que nós vamos produzir é um gel que é formado a partir de uma solução. Então nós vamos fazer uma solução e a partir dessa solução nós vamos ter a sua estabilização. Para trabalhar em cima desses conceitos, nós temos alguns conhecimentos prévios importantes que estão relacionados com o tema que será abordado. Então nós temos ali um artigo que é indicado para realização, uma leitura prévia que vai indicar algumas características relacionadas ao que nós vamos estar trabalhando no decorrer dessa aula. Então nesse artigo ele vai falar sobre aplicações farmacêuticas de polímeros. Então, os polímeros eles são compostos importantes que apresentam vários tipos de funções. Dentro da aplicação farmacêutica, eles podem ser utilizados com diferentes finalidades. E o carbômero, ele vai ser um material que ele vai ter uma característica específica em relação à estrutura e à viscosidade da formação desse gel que vai ser utilizado. Então, ele é um polímero que é aplicado dentro da área farmacêutica que visa promover uma característica específica daquela solução que vai ser produzida. Então é importante a gente compreender as características que estão relacionadas com o uso de polímeros em aplicações farmacêuticas, e esses polímeros eles podem ser empregados
Em aplicações farmacêuticas, eles podem ser também empregados na área de cosméticos, de produtos sanitários, indústria de alimentos e vários outros segmentos industriais. Além desses conhecimentos prévios, nós temos os conhecimentos prévios de química geral, os fundamentos de química geral, onde nós conhecemos as principais vidrarias materiais que são utilizados em um laboratório, nós sabemos manipular os compostos químicos em laboratório. A química orgânica, que nós conhecemos as características dos compostos orgânicos, os diferentes compostos orgânicos que serão utilizados na formulação. O carbômero, ele é um composto orgânico, é um polímero sintético, onde nós temos uma unidade básica que vai estar se repetindo dentro de uma estrutura de cadeia longa. Então é um composto orgânico e as características dos compostos orgânicos são importantes para verificar o funcionamento de um determinado tipo de solução, ou nesse caso a aplicação no gel. Conhecimento sobre química analítica. A química analítica ela vai dar uma visão geral sobre a determinação das concentrações qualitativas e quantitativas dos constituintes presentes na mistura. Então nós vamos conhecer as características relacionadas a boas práticas de laboratório, conhecer boas práticas de fabricação, tópicos relacionados à validação de metodologias, critérios relacionados à aprovação ou reprovação de produtos que se encontram em uma determinada análise. Além desses pontos, nós temos alguns conhecimentos prévios relacionados a rotinas de laboratório, como a rotina de pesagem, realizar corretamente as etapas de pesagem, pois quando a gente trabalha com formulação de um medicamento, onde nós temos um baixo índice, que é um medicamento que apresenta uma baixa concentração dentro dessa formulação, nós temos que ter um controle, um rigor muito aprofundado durante esse processo de pesagem, para que ao final daquele processo, ao realizar aquela pesagem, a gente tenha ali uma certeza, uma eficácia na quantidade de material que foi pesado, que não vai estar interferindo ou não vai estar promovendo uma alteração na concentração do ativo utilizado na produção do medicamento. Nós temos que compreender os critérios relacionados à manipulação de produtos químicos. Quando nós estamos trabalhando com tecnologia farmacêutica, dentro dessa disciplina, a maioria dos procedimentos são procedimentos de misturas. Então nós temos que produtos farmacêuticos, muitas vezes eles serão apenas formulados. Nós vamos realizar processos onde nós vamos estar manipulando esses produtos para realizar uma homogeneização daqueles materiais para serem adicionados dentro de uma determinada matriz. Então a manipulação desses produtos, ele envolve processos que estão relacionados à mistura apenas. Nós não temos muitas reações químicas que vão estar sendo processadas no preparo de medicamentos ou de formulações cosméticas, quando a gente está realizando esses processos que estão relacionados à tecnologia farmacêutica. Entretanto, é importante a gente compreender critérios relacionados à manipulação de produtos químicos, principalmente tópicos relacionados à incompatibilidade, critérios relacionados com reações que envolvem hidrólise e condições ambientais, e além de outros critérios relacionados às características ambientais do laboratório. É importante ter um conhecimento prévio sobre estabilidade. Então nós temos diferentes técnicas de estabilidade que podem ser empregadas para verificar a estabilidade de produtos que são formulados. Então nós temos essas estabilidades, e essas estabilidades elas são importantes quando a gente faz o estudo, principalmente do tempo de validade, do prazo de validade de um produto. Então a estabilidade está diretamente relacionada. Quanto maior o prazo de validade, maior a estabilidade, maior o prazo de validade. E rotinas de laboratório que envolvem processos de mistura que serão empregados nos diferentes tipos de processos a serem empregados durante a realização do experimento. No nosso convite ao estudo, nós temos algumas questões que são levantadas que estão relacionadas ao que será trabalhado no decorrer dessa aula. Então, primeiramente, por que devemos verificar a estabilidade de um medicamento? Então, nós temos que o medicamento ele precisa apresentar uma estabilidade tanto do seu ingrediente ativo
quanto dos constituintes que constituem os recipientes presentes na formulação, porque ao longo do tempo eles não podem sofrer reações químicas nem processos de degradação que vão interferir na sua eficácia durante o processo de utilização. Então, se eu tenho um ingrediente ativo que sofre um processo de degradação, consequentemente, essa degradação pode interferir diretamente na eficácia pretendida daquele medicamento. Outro ponto que nós temos que observar é que os produtos da degradação, muitas vezes eles podem ser tóxicos para o organismo. Então, se um determinado fármaco, um determinado ingrediente ativo ou um determinado recipiente, ele sofre um processo de degradação, ele pode estar diretamente gerando um tóxico dentro daquela formulação, e esse tóxico ele pode trazer sérios danos para o organismo exposto. Além desses pontos relacionados com toxicidade desses constituintes, nós temos que observar que muitas formas farmacêuticas, a aceitação do público a um determinado tipo de produto, ele está diretamente relacionado com essa estabilidade. Então, se a pessoa ela vai utilizar um creme, e esse creme ele não apresenta uma determinada estabilidade, por exemplo, eu tenho uma emulsão e eu tenho a quebra da emulsão e a separação de duas fases, aquelas características visuais, características sensoriais do produto, pode fazer com que ocorra uma recusa em relação à sua utilização devido a esses critérios relacionados com aspectos sensoriais. Então, conhecendo essas características, nós sabemos por que realizamos o estudo da estabilidade do medicamento. Além desse ponto, quais são os tipos de estabilidade que o medicamento pode ser submetido? Então, nós temos os dois principais tipos, são 3 tipos de estabilidade, os 2 principais envolvem estudo de estabilidade acelerada, onde nós temos critérios que são descritos em normas técnicas que vão estar indicando como esse teste deve ser realizado. Nós vamos estar submetendo esse produto, quando a gente faz essa estabilidade acelerada, nós vamos estar submetendo esse produto a algumas condições extremas que vão verificar como que esse material se comporta de acordo com essas características. E nós temos também os estudos que envolvem estabilidade de longo prazo. Outro ponto que nós temos que observar é como o pH ele pode influenciar na estabilidade de uma forma farmacêutica. Quando a gente faz o preparo de diferentes tipos de formulações, as formulações elas podem apresentar diferentes formas. Nós podemos pensar basicamente que os produtos farmacêuticos eles se encontram na forma líquida, nós temos na forma sólida, na forma semissólida, e algumas aplicações específicas nós temos esses produtos na forma de aerosol e também algumas outras aplicações específicas na forma de gás. Entretanto, principalmente as classificações das formas farmacêuticas se encontram no estado líquido, sólido e semissólido. E dentro dessas formas farmacêuticas, nós temos, por exemplo, os pós-farmacêuticos, nós temos cápsulas, nós temos comprimidos revestidos, nós temos cremes, pomadas, géis, diferentes tipos de formas. No caso da estabilidade de uma forma farmacêutica, como que o pH ele pode interferir? Se eu trabalhar com um pó farmacêutico, um comprimido, o pH ele pode interferir nessa forma farmacêutica, promovendo ou aumentando o processo de degradação. Se eu trabalho numa forma líquida, nessa forma líquida o pH ele pode fazer com que a aceitação desse produto ele seja diferenciada. Além dessa aceitação, nós temos critérios relacionados com que determinados ingredientes presentes na formulação eles possam sofrer reações químicas. E nós temos um estudo quando a gente trabalha na área de semissólidos, que a estabilidade de alguns tipos de materiais é totalmente influenciada devido às características do pH. Por quê? O pH ele vai ser um parâmetro que vai estar diretamente relacionado com os critérios de aceitação do produto e também os critérios que estão relacionados com a forma como ele se apresenta. Por exemplo, nós temos que o pH de um gel, quando nós fazemos a formulação com carbômetro, ele pode influenciar em sua estabilidade. Se eu tiver um pH ácido,
esse material que é utilizado na estabilização dessa formulação na forma de gel, ele vai fazer com que essa solução se torne líquida, ao invés de se tornar uma solução viscosa que apresenta essa característica de gel. Então, todos esses pontos eles estão diretamente relacionados a essas características da estabilidade dessa forma farmacêutica. Desse modo, como que o pH ele deve ser alterado em uma formulação? O pH ele pode ser alterado de diferentes formas. Nós podemos adicionar um composto ácido e um composto básico dentro dessa formulação. Isso faz com que ocorra a alteração dessa formulação. Entretanto, quando a gente trabalha com formas farmacêuticas, nós não podemos utilizar qualquer tipo de ácido ou qualquer tipo de base para fazer alteração do pH. Nós usamos alguns compostos que não vão interferir nas características da formulação e não vão gerar nenhum tipo de toxicidade sobre o produto a ser formulado. Então, como que a gente vai alterar o pH? No caso dessa estabilidade, nós vamos estudar a estabilidade adicionando uma base que vai estar aumentando o valor do pH. E para isso nós usamos um composto que possui essa finalidade, e ele é um composto que ele é inerte dentro da formulação em relação à alteração dos demais constituintes da formulação, e ele não vai ter nenhum tipo de interação com os produtos dentro da formulação e também não vai gerar nenhum tipo de toxicidade sobre o organismo que vai estar utilizando. Conhecendo esses pontos, nós vamos estar trabalhando com a formulação de um gel. O que vem a ser um gel? Então, o gel, de acordo com as características da forma farmacêutica, ele é uma forma semissólida, onde eu posso ter diferentes tipos de princípios ativos, ingredientes ativos dispersos nessas soluções, e pode estar compostas por agentes gelificantes apropriados, onde vão estar conferindo a firmeza dentro dessa formulação. E desse modo a gente tem o gel que é formado através dessas formas. E como que deve ser verificado o pH de um gel? Então nós podemos verificar o pH de um gel de diferentes formas, de modos diferentes. Uma das formas de verificar o pH de um gel é através de fitas de pH. Então nós podemos utilizar fitas de pH ou nós podemos fazer uma solução aquosa e fazer determinação do pH através de uma solução aquosa dessa formulação. Conhecendo esses pontos, nós temos alguns critérios relacionados com a realização do experimento. Então, alguns equipamentos que são obrigatórios de serem utilizados durante a realização do experimento. Então, vamos conhecer. Então, para a realização desse experimento, é obrigatório o uso de jaleco, de mangas longas, óculos de proteção, máscara, calças compridas, calçado fechado onde nenhuma parte do pé fica exposta, cabelo presos, caso possua cabelos compridos, toucas e luvas de procedimentos. Então, cabelo preso e caso esses cabelos sejam compridos, também é obrigatório a utilização de touca. Então, nós precisamos utilizar a máscara, porque a máscara ela vai estar fornecendo uma proteção em relação aos pós que serão preparados. Em algumas formas que nós preparamos na forma de pós, os pós eles são muito finos e eles são facilmente dispersos no ar, na atmosfera. E ao respirar esses pós, eles podem gerar algum tipo de incômodo. Então é importante a utilização de máscaras em função das características dos pós que serão utilizados nessas preparações. Os óculos de proteção para proteção aos olhos, principalmente quando nós temos materiais que podem ser expelidos através de uma reação, e mais os determinados processos que estão relacionados à segurança na manipulação dos produtos químicos. Então, esses critérios eles devem ser observados para a realização desse experimento. Conhecendo as características e os cuidados que devem ser tomados, nós vamos iniciar os características relacionados ao experimento, onde nós vamos realizar o preparo desse gel, e a partir do preparo desse gel nós temos os pontos que estão relacionados com essa estabilidade desse gel que é formado a partir das alterações que nós realizamos a partir das mudanças de pH.
Então agora nós vamos conhecer quais serão os reagentes, equipamentos, vidrarias e os materiais que serão utilizados para a realização desse experimento. Então inicialmente nós vamos conhecer quais serão os materiais, os reagentes que serão utilizados. Então para a realização desses experimentos nós vamos precisar de alguns materiais como o metilparabeno. O metilparabeno ele serve como o conservante para essa formulação. Nós temos o carbômero, que vai ser utilizado o Carbopol 980. Nós temos Carbopol 940 e Carbopol 980. Apenas ocorreu uma mudança de nomenclatura, onde esses materiais correspondem ao mesmo tipo de material. Então nós temos a utilização do Carbopol, que será o carbômero utilizado na formulação para a produção do gel. Nós temos o propileno glicol, o EDTA. A trietanolamina, nós vamos utilizar uma quantidade suficiente porque nós temos que a trietanolamina ela vai ter a função de alterar as características do pH dessa formulação. Vamos utilizar água purificada para o preparo da solução que vai dar origem ao gel que vai ser formulado. E dentro da formulação desse gel nós temos os materiais que estão presentes na formulação e que serão utilizados, pesados para realização do experimento. Os equipamentos que serão utilizados, nós vamos precisar de agitador magnético com aquecimento, porque nós vamos precisar fazer com que os materiais eles sejam aquecidos para a realização dessa formulação, e vamos precisar de balança analítica para a realização da pesagem dos materiais que serão empregados. E as vidrarias materiais, nós vamos precisar de grau de porcelana com pistilo. O grau de porcelana e o pistilo eles serão utilizados para a maceração de componentes sólidos e também processos de misturas de componentes sólidos que serão utilizados na formulação. Nós vamos utilizar vidro de relógio. O vidro de relógio ele é utilizado no processo de pesagem dos materiais empregados. Espátula para pesagem. Preciso becker de 50 ml. Becker de 100 ml, vamos precisar de termômetro para aferir a temperatura da solução que está sendo utilizada, bastão de vidro para agitação dessa formulação, proveta de 100 ml e vamos precisar de um conta-gotas ou pipeta de Pasteur que vai ser empregado para a separação, aferição da trietanolamina que vai ser adicionada para correção do pH dentro dessa formulação. Então você vai separar os materiais que serão necessários para a realização do experimento. Então agora nós temos o vídeo que vai apresentar os materiais que serão empregados nessa prática. Então os materiais correspondem aos reagentes. Então nós temos o Carbopol, propileno glicol e o EDTA, e nós temos o metilparabeno que corresponde ao conservante. E as vidrarias, nós temos o grau com pistilo, nós temos a espátula utilizada na pesagem, provetas, os beckeres, vidro de relógio, termômetro e bastão de vidro. Para a realização desse experimento também é preciso a utilização de agitador magnético com aquecimento e também vai ser preciso a utilização de balança analítica para os processos de pesagem. Então nós temos esses materiais que serão utilizados para a realização desse experimento. Então, conhecendo esses materiais, nós vamos conhecer quais são os procedimentos empregados. Então, os procedimentos estão relacionados aos pontos, os fatores que serão utilizados para a realização dessa prática. Então, inicialmente, nós temos qual que é o objetivo inicial dessa prática. Então, a atividade proposta. Nós vamos, inicialmente, observar qual é a influência do pH na estabilidade de um gel à base de carbômero. Então, o carbômero ele vai ser o ingrediente principal na formulação desse gel, onde ele vai fornecer toda a estabilidade do produto que vai ser produzido através desse experimento, desse procedimento. Então, nós precisamos utilizar o carbômero, que vai dar estabilidade, e ele sofre processos relacionados com a sua estabilidade em fatores
em relação aos critérios do pH do meio. Então nós temos que o carbômero, o carbopol, ele é um carbômero espessante, hidrofílico. Quando disperso em água, forma uma solução com pH bastante ácido. Então esse é um critério que é observado. Então, ao formular inicialmente essa solução com o carbopol, nós vamos ter uma solução ácida que vai apresentar um pH em torno de 3. Sua cadeia vai se apresentar numa forma enrolada ou enovelada. E a formulação ela vai ter um aspecto bastante fluido. Ela vai ter uma característica líquida e de baixa viscosidade. Então ele vai apresentar, de um modo geral, uma baixa viscosidade quando eu faço a formulação inicial em função do pH do meio, onde nós temos esse pH, um pH mais ácido. Ao neutralizar o pH da formulação, nós vamos observar que o aspecto dessa formulação ela começa a mudar totalmente. Então, conforme a gente vai aumentando o pH, nós vamos observando uma melhora no aspecto sensorial da formulação em função das características do pH, se tornando um gel bastante viscoso e transparente. Então essa característica se dá por uma alteração na estrutura do polímero. Então esse polímero muda a sua estrutura e sua cadeia passa a ficar estirada, possibilitando viscosidade e transparência máxima da formulação que é utilizada. Então o carbômero ele tem a finalidade, a função de promover a estabilidade dessa forma que vai ser utilizada. Desse modo, nós vamos verificar a interferência do pH. Ao realizar essa formulação, nós vamos observar o aspecto da formulação em si. Então, nos aspectos dessa formulação, vamos avaliar as possíveis incompatibilidades dessa base de gel com os insumos farmacêuticos ativos e outros excipientes. Então, ao realizar essa formulação, nós observamos que o pH ele vai interferir diretamente no aspecto dessa formulação e, de acordo com essas características, ele também pode promover algumas incompatibilidades que eu tenho dessa base. Então, se eu tiver dentro da formulação insumos farmacêuticos ativos e recipientes que apresentam caráter ácido, então nós temos que esses caráteres ácido ele vai interferir diretamente na estabilidade da formulação. E eu vou ter uma formulação mais com aspecto líquido de baixa viscosidade. E se eu trabalhar com esses insumos farmacêuticos, esses farmacêuticos ativos, ingredientes ativos e recipientes que apresentam um caráter mais neutro e caráter mais básico, nós vamos observar que a formulação ela vai apresentar uma viscosidade mais elevada e o seu aspecto vai ser muito mais característico da formulação de um gel. Então esses são pontos que devem ser observados em relação à forma que vai estar sendo preparada. Quais são os componentes que serão utilizados para a preparação dessa formulação? Então nós temos água purificada, qualquer quantidade suficiente para. Nós vamos utilizar um total de 100 gramas de água destilada. A água, quando a gente trabalha com formulações, produção de insumos farmacêuticos, então muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, nós fazemos a obtenção, seja dos materiais sólidos, líquidos, nós vamos estar obtendo esses materiais através de processos de pisagem. A água ela apresenta uma densidade de 1,0 gramas por ml. Quer dizer que em 1 ml eu tenho 1 grama de água. Então em 100 ml de água eu vou ter 100 gramas de água. Nesse caso, eu posso também selecionar a água através de processos de medidas de volume. Entretanto, quando a gente faz essas formulações farmacêuticas, é importante que em muitas situações, ao invés de selecionar esses volumes, nós vamos pesar esses materiais para obter as quantidades adequadas. Então, para a formulação, serão necessários 100 gramas de água. O carbômero, que vai ser utilizado na formulação, o Carbopol 980, nós vamos precisar de 1,5 gramas. O propileno glicol,
5 gramas, que deve ser pesado também. O metilparabeno, ele vai ser utilizado 0,2 gramas. E nós temos o EDTA, 0,2 gramas. Esses são os constituintes da formulação. Além desses constituintes, nós vamos estar adicionando trietanolamina, qualquer quantidade suficiente para obter um pH que seja de 6 ou superior a 6, de acordo com a formulação que vai ser empregada. Então, esses são os componentes que devem ser selecionados para o preparo dessa formulação. Então, inicialmente, nós vamos iniciar o preparo dessa formulação, selecionando adequadamente essas quantidades através de processo de pesagem. Então, nós temos água purificada, carbopol, propileno glicol, o metilparabeno, EDTA e a trietanolamina. Qual que é o primeiro processo que nós vamos realizar? Primeiramente, nós vamos pesar individualmente as matérias-primas em vidros de relógio que serão utilizadas. Então, nós vamos identificar corretamente os frascos que serão utilizados no processo de pesagem. Nós identificamos corretamente com uma caneta marca vidro ou com uma etiqueta. E vamos estar identificando corretamente os materiais que vão estar sendo pesados. Então, pesando individualmente as matérias-primas em vidro de relógio, em seguida em um becker, nós vamos aquecer uma quantidade de água necessária até 60 graus Celsius e vamos dispersar o conservante e o EDTA. Nessa formulação, o conservante corresponde ao metilparabeno. O metilparabeno, que é o nosso conservante. Então, nós vamos aquecer a água até aproximadamente 60 graus, vamos dispersar o conservante e vamos dispersar o EDTA, formando uma solução com estes componentes. Quando a gente realiza esse processo, nós temos que observar que esse aquecimento ele é importante, principalmente quando nós fazemos a dispersão do conservante. Então, é melhor a gente selecionar 100 ml de água, adicionar no becker, e deixar ele previamente aquecendo até alcançar uma temperatura próxima a 60 graus. Em seguida, nós fazemos a dispersão desse conservante e fazemos a solubilização desse conservante, a dispersão total desse conservante na água, e adicionamos em seguida o EDTA. Ou nós podemos realizar esse processo a frio, onde nós fazemos a mistura dessas matérias-primas e adicionamos água e fazemos o processo de dispersão. Porém, quando a gente faz esse processo a frio, a forma de dispersão, o tempo que tem para realizar o processo de dispersão, ele pode ser um pouco maior do que a gente realizar esse processo a quente. Então, é mais fácil fazer primeiramente a dispersão do conservante, em seguida o EDTA, do que fazer todo esse processo a frio. No experimento, nós fizemos esse processo todos a frio. Então, nós fazemos a pesagem dos materiais e vamos realizar a dispersão do conservante e o EDTA na solução fria e colocamos para aquecer até alcançar a temperatura de 60 graus. Então, vamos verificar o procedimento que foi realizado. Então, primeiramente, nós temos a seleção da água, 100 ml, os materiais já foram pesados, e nós vamos dispersar o EDTA e vamos estar dispersando o metilparabeno, que corresponde ao conservante, em água. Com um bastão de vidro, nós vamos agitar essa mistura para promover a dissolução desses compostos e também para promover a dispersão desses compostos na água. E vamos aquecer essa mistura até alcançar uma temperatura próxima a 60 graus. Então, nós vamos precisar do termômetro para estar conferindo a temperatura dessa mistura, para que ela não ultrapasse a temperatura indicada, para que não ocorra um processo de degradação de nenhum dos constituintes que serão utilizados dentro desse processo.
Então essa primeira etapa, ela consiste nessa dispersão que é feita desses constituintes dentro dessa mistura. A partir dessa etapa nós temos o próximo procedimento, que está relacionado com o carbopol que vai ser utilizado dentro dessa formulação. Então vamos conhecer esses procedimentos. Os materiais eles já foram pesados, então desse modo, em 1 grau, nós vamos triturar o espessante. O espessante nessa formulação corresponde ao carbopol. Então nós vamos dispersar o espessante carbopol até obter um pó fino. Depois de realizar esse procedimento, nós vamos acrescentar ao grau o propileno glicol. Vamos homogeneizar até completa a dispersão do espessante no propileno glicol. Então, nesse processo, nós vamos adicionar o carbopol, vamos triturar ele obtendo um pó fino com esses constituintes. O propileno glicol, ele é um material líquido e ele vai ser adicionado sobre o carbopol e ele vai formar o tipo de uma liga. Então nós vamos tentar homogeneizar o máximo possível dessa liga dentro do próprio grau onde nós estamos realizando o processo de preparo dessa formulação. E depois nós vamos realizar a próxima etapa que está relacionada com a dispersão dos constituintes, que vai ser feita diretamente sobre o próprio grau e pistilo, onde nós vamos utilizar o grau e o pistilo para promover todo o processo de mistura dessa formulação que está sendo preparada. Então nós vamos realizar o processo que consiste em triturar o espessante até obter o pó fino e vamos adicionar o propileno glicol e obter uma dispersão do espessante no propileno glicol, onde nós vamos ter o material que é utilizado como ponto de partida para obtenção do produto dessa formulação. Então vamos verificar o procedimento que é realizado. Então nós vamos adicionar o carbopol. O carbopol ele é um pó que ele já apresenta uma característica de tamanho de partícula, que já é um pó bastante fino, e nós vamos triturar para obter uma granulometria desses pós um pouco menor do que o produto inicial. Então nós adicionamos esses materiais no grau e com o pistilo nós vamos estar promovendo todo o processo de trituração. Então nós vamos triturar, nós podemos adicionar através um pouco de força, um pouco de fricção para a obtenção dessas partículas bem finas. Lembrando que quanto menor o tamanho da partícula, maior é a sua área superficial, e quanto maior a área superficial, maior é a área de troca que ele vai estar apresentando. Então partículas menores apresentam maior área superficial e dentro dessas formulações nós precisamos obter as menores partículas possíveis para que a formulação apresente uma eficácia maior durante seu processo de utilização. Então nós vamos triturar o carbopol e vamos adicionar o propileno glicol e vamos dispersar o carbopol sobre o propileno glicol. Nesse processo de dispersão, a gente já começa a observar que se forma uma liga, tipo uma cola, que é característica da mistura, onde você começa a ter a formação dos constituintes que vão estar dando origem ao gel que é utilizado no preparo. Então nós temos que tentar dispersar a maior quantidade possível desse material dentro desse recipiente para que isso facilite depois o processo de dispersão da água sobre esse material. Por quê? Porque ao fazer esse procedimento com a água, nós podemos obter alguns grânulos que se formam, que vão dar um pouco de trabalho para a solubilização, mesmo com a água estando aquecida. Então a gente faz esse processo e vamos promover uma homogeneização, obtendo o máximo de dispersão do carbopol sob esse material, o propileno glicol, e vamos tentar obter o máximo possível de homogeneidade dessa formulação. A partir desse ponto nós temos
uma mistura homogênea que vai facilitar o processo de obtenção do gel no próximo procedimento. Então vamos conhecer qual que é a próxima etapa. Após verificar essas características, então nós já fizemos o preparo de uma fase aquosa, que consiste no EDTA e o conservante metilparabeno, que foram dispersos em uma solução líquida e foram colocados para aquecer até uma temperatura de 60 graus. E nós preparamos uma solução, uma dispersão do carbopol, do carbômero, no propileno glicol. Agora nós vamos verter aos poucos a água aquecida no grau com agitação constante. Então nós vamos verter essa água aquecida no grau com essa agitação constante para promover toda a dispersão dessa mistura que foi feita, dessa dispersão do carbopol com o propileno glicol e formar o material de partida para a formulação, obtenção do gel. Após realizar esse processo, nós vamos esfriar em temperatura ambiente essa mistura e vamos medir o pH e observar o aspecto da formulação. Em seguida, nós vamos adicionar tretanolamina até a formulação atingir o pH igual a 6. E vamos observar novamente o aspecto da formulação. Então, nessa próxima etapa, nós vamos realizar o processo de formulação desse produto, então, que consiste na mistura dos constituintes, que vai dar origem final ao produto, que é o produto de interesse. Após realizar essas etapas, nós temos a obtenção de uma mistura, que é a forma farmacêutica, que vai estar dando origem ao gel. Entretanto, ele vai apresentar, após a sua formulação, um pH levemente ácido. Esse pH levemente ácido está diretamente relacionado com as características de estabilidade do carbopol. Então nós precisamos fazer um ajuste de pH e para isso nós adicionamos tretanolamina. Então vocês vão fazer essa formulação e vocês vão observar ao final dessa formulação que ela vai ser uma formulação com aspecto líquido. Então ela vai apresentar uma característica líquida. E nós vamos começar a adicionar a tretanolamina. Adicionando a tretanolamina, nós vamos começar a observar que os aspectos daquela formulação eles começam a mudar. E esses aspectos estão relacionados com os ajustes de pH que estão sendo realizados. E nós vamos realizar essa adição de tretanolamina até a obtenção de um produto que apresente essa característica parecida com o gel que vai ser formado. Então vamos verificar o vídeo que mostra a realização desse procedimento. Então você fez o aquecimento da água, a água que foi aquecida a 60 graus, e você fez a dispersão do EDTA e do conservante sobre essa água. Nós vamos agitar bem essa mistura para verificar as características que estão relacionadas com o gel que vai ser formado. Então nós precisamos dispersar bem o EDTA e também vamos dispersar bem o conservante dentro dessa mistura. Então, alcançando a temperatura de 60 graus, nós vamos verter a água sob a mistura do carbopol com o propileno glicol. Então nós temos as duas fases e nós vamos estar vertendo. Vocês vão realizar isso aos poucos, não fazer de uma vez, mas vocês adicionam uma pequena quantidade e de pequenas em pequenas quantidades vocês vão observando o resultado que vai estar sendo obtido. E vocês vão agitar vigorosamente essa mistura que é formada para dissolver completamente todos os constituintes dentro dessa solução. Então esse processo ele pode demorar um pouco e está relacionado com a solubilização dos constituintes que vão estar dando origem ao gel que vai ser formulado.
Então, após fazer essa dispersão, fazer total dissolução desses produtos na formulação, essa mistura ela precisa ser deixada esfriar por alguns instantes. Após esfriar, nós vamos adicionar a trietanolamina e vamos acompanhar a sua consistência. Então, antes de iniciar essa adição, você observe as características dessa formulação. Caso o laboratório ele tenha disponível fitas para medição de pH, você pode utilizar essas fitas de medição para verificar qual que é o pH inicial e o pH final dessa forma que está sendo produzida. Então, esse procedimento, caso o laboratório possua essas fitas disponíveis. Caso não possuam, não tem a necessidade de realização dessa etapa. Então, ao formular essa etapa inicial, nós vamos verificar que o pH da formulação ela vai apresentar um pH ácido entre 3 e 4. Então, nós temos esse pH levemente ácido, que vai estar influenciando diretamente na viscosidade do gel que é formado. Então, desse modo, nós vamos estar adicionando trietanolamina. Então, a trietanolamina ele é um composto orgânico que é utilizado para a correção de pH de diferentes tipos de formulações que são empregadas em diferentes tipos de produtos. Como, por exemplo, detergentes também utilizam trietanolamina para correção de pH, shampoos, condicionadores, diferentes formas eles utilizam a trietanolamina. Nós vamos adicionar essa trietanolamina em quantidade suficiente até a gente observar uma mudança característica no pH dessa mistura. Então, nessa aula que foi gravada, nós fizemos esse processo e conforme nós fomos adicionando as quantidades de trietanolamina, nós fomos medindo o pH para que vocês pudessem ir acompanhando a evolução da forma farmacêutica, da estabilidade dessa forma farmacêutica em função do pH dessa mistura. Então, ao adicionar a trietanolamina, nós precisamos agitar vigorosamente essa solução para a obtenção do aspecto do material e também para que ocorra total dispersão da trietanolamina na solução onde nós estamos fazendo o processo de formulação. Então, ao adicionar, vocês podem adicionar a cada 2 gotas, adiciona 2 gotas de trietanolamina e vocês agitam e verificam o aspecto da formulação. Adicionam mais 2 gotas, façam essa agitação e verifiquem o aspecto da formulação. Vão adicionando essas 2 gotas até obter um gel que apresenta uma característica de consistência, uma firmeza, que está relacionado às alterações do pH. Então, vocês vão adicionando a trietanolamina até mudar o aspecto da formulação do gel. Conforme vocês vão adicionando a trietanolamina e ela vai apresentando uma característica, um aspecto mais parecido com o gel, vocês vão observando que esse produto ele vai obtendo uma consistência adequada. Ao obter o aspecto ideal, que representa uma característica de um gel, você tem que essa formulação ela alcançou o pH ideal e você conseguiu fazer com que a estabilidade dessa formulação seja decorrente dessas características relacionadas com o produto. Então, se caso o laboratório tiver essas fitas de pH, você pode fazer essa medida de pH, onde você vai verificar que ocorreu uma alteração no valor do pH da solução que deu origem a essa consistência dessa formulação que originou
o gel final que vai ser empregado. Ao final você vai obter a consistência do produto, que ele apresenta essa forma, esse aspecto de gel. Ele apresenta uma viscosidade adequada que está relacionado com a formulação que foi preparada. Então esse é o aspecto final que vocês vão obter ao preparar essa forma farmacêutica, esse gel com essas características. Então, ao realizar esse experimento, vocês vão estar adicionando a trietanolamina até obter essa consistência, onde esse produto ele vai apresentar essa característica de gel. Então, conhecendo esses pontos relacionados com a execução da prática, vocês vão realizar o experimento e nós vamos conhecer alguns pontos relacionados ao que é esperado ao final dessa prática. Então, agora nós temos os resultados, onde nós temos a influência do pH diretamente na formação desse gel, a partir dos critérios que estão relacionados com a adição dos constituintes que vão estar dando origem a esse produto. Então vamos conhecer alguns aspectos. Vamos ao quadro. Primeiramente, nós temos que conhecer as características dos géis. Então o gel, ele pode apresentar diferentes características. Então o gel, ele pode ser definido na farmacopeia brasileira como uma forma farmacêutica semissólida, onde eu tenho diferentes princípios ativos, um ou mais princípios ativos que podem estar presentes na forma de solução ou dispersão, onde eu vou adicionar alguns constituintes, como agentes gelificantes, espessantes, que têm o objetivo de conferir a estabilidade da emulsão, daquela firmeza, daquela solução de dispersão que é formada. Geralmente nós temos que as substâncias que vão estar formando esses polímeros, esses géis, eles são polímeros, que quando eles vão ser dispersos, eles vão formar uma conformação que vai ser doadora de viscosidade à preparação. Então, quando a gente faz essa preparação do gel, nós vamos adicionar um constituinte que vai promover a viscosidade dessa formulação. E o que vem a ser a viscosidade? Viscosidade, ela está relacionada com uma área de estudos reológicos, a reologia. A reologia é uma área que estuda a deformação dos corpos ou escoamento dos corpos de acordo com a resistência que eles têm em relação ao seu próprio movimento. Então a viscosidade ela é uma propriedade reológica e ela é importante principalmente quando a gente trabalha com aspectos relacionados com aceitação de determinados produtos. A gente pode pensar, por exemplo, um detergente. Esses detergentes líquidos que são comercializados em supermercado. Um detergente líquido, ele apresenta um aspecto onde ele tem uma determinada consistência. Essa consistência, ela é adicionada somente como um fator sensorial. Muitas pessoas ligam a consistência do detergente à quantidade de princípio ativo. Entretanto, essa consistência não tem nada a ver com a quantidade de princípio ativo que está relacionado ali à formulação do detergente. Um detergente, ao ser formulado, ele apresenta um aspecto líquido. Ele é um produto líquido. E o que nós fazemos para adicionar essa consistência a esse produto que é formulado? Ao finalizar a formulação do detergente, nós adicionamos cloreto de sódio, NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Esse sal de cozinha ele vai promover um aumento na viscosidade da formulação e ela vai apresentar então, em função da adição do sal, esse aumento na consistência do produto. Então, quando a gente faz essa associação do princípio ativo, que é o ácido sulfônico presente nos detergentes, com a sua viscosidade, nós estamos fazendo uma relação errada em relação às características do produto. Por quê? Porque essa viscosidade ela é decorrente do cloreto de sódio que é adicionado e não do princípio ativo. Desse modo, o cloreto de sódio ele funciona como um agente espessante, que vai estar promovendo um aumento de viscosidade dessa solução e não tem uma relação direta com a quantidade que eu tenho de princípio ativo.
Então a viscosidade no detergente, ele traz uma característica sensorial. Então ele vai formar melhor as gotas que são utilizadas na sua utilização. Quando ele é utilizado, ele forma gotas com aspecto melhor, que vai dar aquela sensação de economia durante o processo de utilização, e também aquele aspecto de um material que é mais viscoso. Entretanto, um detergente viscoso não reflete um detergente de melhor qualidade. Por quê? Não está diretamente relacionado com o seu princípio ativo, as características de viscosidade. Então é importante a gente compreender que esses aspectos de viscosidade em muitos tipos de formulação, eles só serão adicionados por critérios de aceitação de um determinado produto. Também, desse mesmo modo, nós temos diferentes tipos de produtos alimentícios, onde a viscosidade é adicionada ao produto somente para conferir uma característica, um critério de aceitação para o seu consumo. Então nós temos que adicionar um componente somente para melhorar o seu aspecto em relação à sua utilização. A viscosidade é uma resistência do fluido ao seu próprio movimento. Então o fluido ele se desloca em uma determinada direção. Então nós temos que o fluido está se locomovendo em uma determinada direção e esse fluido ele se desloca em camadas. E a viscosidade nada mais é do que uma resistência que essas camadas elas têm do movimento desse fluido em relação às próprias camadas do fluido. Então o que nós podemos dizer? O fluido ele está em movimento em uma determinada direção e as próprias camadas desse fluido estão fazendo uma resistência desse fluido ao movimento em direções opostas. Então nós temos essa característica de reologia. Então nós podemos verificar, por exemplo, a água, ela apresenta uma baixa viscosidade. Então ela tem um escoamento relacionado com a viscosidade que ela apresenta. Se a gente for comparar com o leite condensado, o leite condensado ele apresenta uma viscosidade muito maior. Então ele tem uma resistência ao seu movimento. Então ele faz ele tem uma fluidez muito menor quando comparado com a água. Então nós temos as características que estão relacionadas com os produtos que serão utilizados na formulação dos géis. Então o gel ele precisa conter dentro da sua formulação um composto que vai promover a estabilidade daquela emulsão, promovendo um aumento de viscosidade que vai conferir a firmeza para essa formulação. Os géis, quando eles são utilizados em produtos farmacêuticos, eles podem ser empregados em produtos dermatológicos e cosméticos e vão estar apresentando algumas características que vão estar permitindo veicular os princípios ativos que são hidrossolúveis ou lipossolúveis através de diferentes tipos de formulações. E eu vou utilizar polímeros para promover esse processo que está relacionado ao aumento de viscosidade dessas formulações. Quando eu faço o preparo dos géis, os géis eles podem ser classificados de duas formas diferentes. Eu tenho os géis hidrofóbicos. Já o hidrofóbico, se a gente for pensar direto na farmacopeia brasileira, os géis que são hidrofóbicos, eles são aqueles que possuem, usualmente dentro da sua formulação, uma parafina líquida com polietileno ou óleos gordurosos com sílica coloidal ou sabões de alumínio ou zinco. Além dos géis hidrofóbicos, nós temos os géis hidrofílicos. Esses géis hidrofílicos, eles são preparações onde eu vou estar incorporando na formulação agentes gelificantes. Entre esses agentes gelificantes eu posso adicionar, por exemplo, amido, derivados de celulose, polímeros carboxivinílicos, como é o caso do Carbopol, que é um carbômero. Eu posso utilizar diferentes tipos de silicatos duplos de magnésio e alumínio. Eu posso trabalhar com glicerol e também eu posso promover esses processos com adição de propileno glicol. Então eu preciso compreender quais são essas características que estão diretamente relacionadas com a formulação. Então eu preciso levar em consideração que dentro dessa formulação do gel nós estamos formulando
um gel que apresenta essa característica de ser um gel hidrofílico. Então ele vai estar sendo formulado com uma preparação que é a base de água, e eu tenho que o aumento da viscosidade ele é decorrente da adição de um polímero carboxivinílico. Então os carbômeros, eles são polímeros sintéticos que dentro da sua constituição eles são formados por um ácido poliacrílico que é solúvel em água. Dentro dessa formulação nós temos que observar um ponto importante que está relacionado com esse componente. Então eu tenho que o carbômero ele vai obter um aumento na consistência quando eu tenho uma neutralização das cargas superficiais na estrutura desse material. Sendo que a faixa de pH que eu tenho obtenção de um pH ideal, adequado para aquela formulação, ele varia de 6 a 8,0. Então eu vou obter a viscosidade ideal quando eu tenho essa faixa adequada. E geralmente na formulação eu vou estar usando de 0,5 até 1,5% da formulação eu vou estar adicionando de carbopol para promover esse processo de aumento de viscosidade dessa solução. Então nós temos que esse carbômero ele nada mais é do que um gelificante. Ele é um espessante que é utilizado na formação de gel. Então ele está promovendo a formação de um gel. E eles podem ser de diferentes tipos. Nesse caso nós temos um agente que apresenta característica que vai promover essa formação desse gel. Então nós temos que geralmente esses espessantes eles apresentam alguns agentes hidrofílicos, que são polímeros com propriedades que, quando eles são adicionados na solução aquosa, eles aumentam a viscosidade, seja diretamente ou após neutralização na formulação. Então, em algumas situações, eu preciso promover essa etapa que tenha neutralização para que ocorra a formação dessa estrutura adequada dentro desse material. Então, o que nós temos dentro dessa característica? Quando o carbopol ele for disperso na água, a gente vai preparar o carbopol com propileno glicol e nós vamos preparar água quente com EDTA mais o conservante que é o metilparabeno. Ao realizar essa formulação ela vai apresentar um pH que varia de 3,0 a 4,0 quando ele for formulado. Quando ele apresenta essa formulação, ele apresenta esse baixo valor de pH. Então nós temos um pH ácido. Então isso faz com que a superfície apresente uma carga ácida que faz com que a estabilidade ela não seja possível. Desse modo eu preciso promover o ajuste do pH para ter as condições adequadas para formulação. Então desse modo, o que eu vou precisar promover para que essa mudança ocorra e eu tenha uma produção de um gel adequado? Então o que eu vou estar adicionando? Eu vou estar adicionando um componente que vai apresentar um caráter básico. E para promover esse caráter básico eu vou estar adicionando trietanolamina. Então a trietanolamina ele é um componente que é utilizado para ajuste de pH em diferentes tipos de formulações, sejam essas formulações cosméticas, domicilitárias, entre outros tipos de produtos, por exemplo, de produtos dermatológicos. Eu vou estar utilizando a trietanolamina como um ajuste de pH dentro dessas soluções. Ao realizar a adição da trietanolamina, eu vou estar neutralizando esse valor de pH. Então eu vou estar alterando esse pH, ele vai estar se tornando mais alto, até alcançar um pH adequado. Ao adicionar a quantidade adequada desse material que promove uma quebra na tensão da superfície desse polímero, que promove o aumento da viscosidade, eu tenho uma mudança nas características da cadeia. Então eu tenho uma cadeia totalmente irregular,
essa cadeia irregular faz com que essa solução não apresente essa estabilidade dentro dessa emulsão. Ao alterar esse pH, eu começo a observar que essas formulações elas passam a possuir cadeias lineares. Essas cadeias lineares elas vão apresentar um caráter que vai promover a estabilidade dessa solução. Então, desse modo, ao realizar esse processo, nós temos que o carbômetro que é utilizado nessa formulação, ele precisa ter essas características relacionadas com o valor da alteração do pH. Ao realizar essa formulação, o carbômetro vai apresentar uma formulação de uma solução ácida. E eu preciso, desse modo, alterar as características do pH, utilizando um componente que não vai ter nenhum tipo de interação com os constituintes da formulação e ele não traz nenhum tipo de toxicidade para a pessoa que estiver utilizando aquele produto, seja de uso tópico interno ou externo. Então nós vamos pensar que aquele produto ele vai ter o seu valor de pH alterado sem mudar as suas características. Desse modo, essa alteração vai fazer com que aquela cadeia que estava entrelaçada, ela se organize e passe a ser uma cadeia linear, e essa cadeia linear promove uma estabilidade daquela emulsão. E essa estabilidade da emulsão vai promover a estabilidade do produto final que vai ser utilizado. Então nós temos que a finalidade dessa prática é realizar esse procedimento, onde nós fazemos a formulação do gel e nós vamos verificar no início do processo, ao adicionar os constituintes, que aquela formulação ela apresenta esse aspecto líquido. E ao adicionar esses constituintes e promover a adição da trietanolamina, que vai promover a neutralização desse ácido, eu começo a ter uma estabilidade daquele gel e começo a espessar a solução, promovendo um aumento da sua viscosidade, até que aquela formulação ela apresente um aspecto adequado, que apresenta a característica do gel da forma como nós a conhecemos. Desse modo, nós chegamos ao final dessa aula. Até mais!